Turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje na aula de História nós vamos falar sobre o segundo reinado que durou de 1840 a 1889. Na aula passada nós falamos aí sobre as revoltas que aconteceu em todo o país durante o período regencial. E hoje nós vamos falar aí sobre o golpe da maioridade, né? Lembrando a vocês que o Brasil foi governado por regente até que Dom Pedro completasse 18 anos. Mas quando ele completou aí 14 anos, o Partido Liberal, né, criou um clube da maioridade, né, com apoio da imprensa e alguns manifestantes. E pressionou aí o Senado, votaram a favor do golpe da maioridade, né? Esse golpe da maioridade aí fez com que Dom Pedro, com 14 anos, assumisse o país, né, como imperador. Por que é que os liberais, né, não era a favor da monarquia, queria que ele assumisse, né? Então ele não tinha experiência ainda para governar e os liberais aí teriam uma chance aí, né, de conseguir cargos políticos mais elevados, né? E os conservadores, né, não se opuseram a essa medida não, né? Apoiaram também o golpe da maioridade, porque via aí a chance aí de concentrar todo o poder nas mãos do imperador, né? Aqui abaixo vocês observam a linha do tempo, né? O primeiro reinado de 1822, né? Dom Pedro I. Depois Dom Pedro I escolheu governadores para governar, enquanto seu filho era de menor, Lima e Silva, senador Vergueiro, e o segundo reinado com Dom Pedro II, que durou aí 49 anos. Não vamos fazer pergunta, né? Durante o período do segundo reinado aconteceu o golpe da maioridade. O que ele representa? Aí você vai me responder aí, né? O que foi o golpe da maioridade, né? Explique por que tanto os conservadores quanto os liberais apoiaram o golpe, né? Sabia que os liberais não apoiavam a monarquia, né? E os conservadores sim. Então ambos aí apoiaram, né, o golpe da maioridade. Por quê, né? Quais eram os interesses deles? E agora nós vamos falar aí sobre o Conselho de Ministros. Então nós vamos ver agora, né, como Dom Pedro II aí administrou o nosso país, certo? Ele, que já foi educado aí para ser rei, né, estudou outros sistemas de governo de outros países, principalmente lá da Europa. Ele queria implantar aqui também um sistema de monarquia parlamentar, né? Este sistema de monarquia parlamentar na Inglaterra funciona da seguinte maneira, né? Os lords, que são aquelas pessoas que são descendentes de rei, que são considerados da família real, né? Escolhem aí homens que participem do governo. Agora, esses homens fazem uma votação e escolhem um presidente desse conselho. Então, esse presidente é chamado de primeiro-ministro. Esse primeiro-ministro, ele governa o país, ele administra o país, né? Mas ele precisa da aprovação do rei. Quando ele tem algum projeto para administrar o país, ele precisa da aprovação do rei. Ele não faz tudo sozinho, né? Ele tem a aprovação do parlamento e, por último, a aprovação do rei, né? Senão não funciona. No Brasil foi implantado dessa forma também, né? O regime do Brasil era monarquia parlamentar, mas um pouco diferente lá da Europa. Por quê? Dom Pedro II é quem escolhia os ministros, né? Ele escolheu os homens que fariam parte ali do ministério. E também, né, ele escolhia aí o presidente desses ministros. Então, o primeiro presidente que ele escolheu, né, era um liberal, mas ele não foi bem aceito. Então, ele escolheu um conservador, né? Então, durante esse período que ele governou aí, né, ele escolhia um liberal ou um conservador,
um liberal ou um conservador para ser o presidente aí dos ministros, certo? No Você Sabia, fala, né, que o nosso país aí teve um regime aí às avessas, né, um regime parlamentar às avessas, diferente dos ingleses, né? Porque os ingleses lá, quem escolhia os homens do ministério eram os lords. Aqui quem escolheu foi o imperador, né? Então, de fato, no nosso Brasil aqui, né, nosso parlamentarismo aí foi às avessas, né? Então, nossa atividade de hoje, né, nosso estudo é até a página 153, tá bom? Vocês vão responder aqui o vamos fazer e na próxima aula tem uma pesquisa para vocês, tá bom? Mas eu vou deixar somente para a próxima aula. Até mais. Leia com atenção, tá certo? Até mais. Bye, bye.